As crianças da nova geração nascem rodeadas de estímulos. Isso leva à precocidade do comportamento, de aspectos emocionais e cognitivos, tais como percepção, atenção, concentração, raciocínio lógico e memória. A geração Alpha começa em 2010, mesmo ano do lançamento do primeiro iPad e do Instagram. A tecnologia e o fato de ela ser nativa digitalmente desempenham um grande papel em como enxerga a si mesma e o mundo ao seu redor. Eles são e estão hiperconectados. Mas a relação entre crianças e eletrônicos exige a atenção dos adultos. O uso excessivo pode gerar desequilíbrios que levam à instabilidade psicológica. Ainda que essa geração seja antenada e esperta em algumas áreas e tenha um excelente domínio de recursos digitais, elas precisam, por exemplo, de ajuda para se desenvolver psicologicamente para aprender a lidar melhor com suas emoções e seus sentimentos. Olá, é um prazer estar com você aqui em mais um Rede Vida Serviço. Você fica admirado com as habilidades que o seu filho tem com a tecnologia? E mesmo tão pequeno, no quanto é atento às questões como o meio ambiente? E como tudo para ele se resolve com um toque na tela? Saiba que essas são algumas das características da geração Alpha, que engloba as crianças nascidas a partir de 2010. Recebo a psicoterapeuta Laura Cury para um bate-papo sobre a saúde mental da geração Alpha e a precocidade desta geração. Laura, obrigada por vir aqui falar comigo sobre um assunto tão atual e importante. Falei alguma das características dessa geração, mas o que você pode elencar mais para a gente? Essa geração, ela chama geração Alpha porque são a partir de, como você falou, que nasceram a partir de 2010. E 2010 também foi lançado o primeiro iPad. Então é por isso que essa geração tem esse nome. E a partir daí, essas crianças, elas todas já são nascidas numa era digital. Então eles já nascem, antes de aprender a fazer qualquer coisa, eles já estão fazendo assim. Você dá um celular na mão de um bebê, ele vai ver foto, ele já começa. É tudo no toque, no né? toque. Eles não sabem nem o que é aquilo. E a gente tenta restringir. A gente tenta, enquanto mãe, muitíssimo. Não vamos dar tela, vamos segurar um pouco, vamos limitar a quantidade de horas por dia. Só que até limitar é difícil, porque assim, a gente vai privar, então, eles de uma coisa que eles nasceram nessa época. Então, sim, tem prejuízo de ficar o dia todo conectado. Porém, também, se a gente não incentivar que eles aprendam uma coisa que, para eles, é quase que instintiva, porque eles já nasceram nessa época, eles vão ficar defasados com relação aos outros com quem eles têm que conviver. Qual que são as principais mudanças de comportamento que a gente pode notar nessa geração Alpha? Eu tenho certeza que essa todo mundo já percebeu. Todo mundo já percebeu. Então, assim, as crianças hoje em dia, elas são cada vez mais inquietas, elas não têm paciência, a concentração delas é diminuída. Então, assim, virou até senso comum falar, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente vê influencer falando, sem nenhum diagnóstico, falando porque acha que tem, porque tem uma dificuldade de concentração. Então, quando a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem uma série de critérios diagnósticos e que precisam ser atingidos para que isso seja considerado transtorno. A maioria das pessoas, elas são só desatentas ou tem problema de concentração, mas principalmente porque na era da internet é tudo muito rápido. As coisas são muito acessíveis e muito rápidas. Você tem filho pequeno, você já deve ter escutado. Você tem alguma dúvida? Ele te pergunta alguma coisa, você fala, não sei. Ele fala, olha no Google. Sim, a gente era no dicionário, era na Barça, eles são ali no Google. E foi legal que você falou do TDAH, porque é verdade, isso, várias entrevistas que eu vejo de famosos, eles falam, não, eu esqueci porque eu tenho um TDAH, como se fosse fácil diagnosticar. E para quem está assistindo a gente em casa, é um ponto de alerta também. Qual que é a diferença dessa
dispersão das crianças, que é natural dessa geração de ser mais dispersa, porque quer tudo agora e no ato, e quando é um problema de saúde como o TDAH? Assim, para começar, que a gente tem uma série de critérios para déficit de atenção e hiperatividade, mas o principal deles é que, se for transtorno, ele se mantém em todos os ambientes que a criança frequenta. Então, não existe criança que tem déficit de atenção e hiperatividade na escola e não tem em casa. E não tem no shopping, e não tem na casa da avó. Quando tem em todos os lugares. Um outro critério importante é que essa criança ela não consegue ficar mais de meia hora na mesma atividade. Então, ela dispersa. E essa característica é uma característica muito comum nessa geração alfa. Então, poucas atividades devem prender seu filho mais do que meia hora. Inclusive, cada vez mais os desenhos são curtos. Antes, os desenhos tinha intervalo entre uma parte e outra e a gente continuava sentada assistindo, via propaganda. A gente esperava o programa que a gente queria ver. A gente sabia o horário que ia passar na televisão esperando. E ficava ali esperando. Eu sempre falo isso pro Matheus, eu falo, Matheus, para de passar e correr as coisas, você tem que esperar. Ele fala, mas não precisa esperar mais, porque agora tem qualquer momento. Eles têm raiva do anúncio, que dura 3 segundos. Sim. E como mudar? E como ajudar? E como reverter? Nós, como pais, as pessoas que estão assistindo a gente, está nas nossas mãos, já que a tecnologia, a facilidade, essa agilidade está aí? Num certo sentido, eu acredito que está muito nas nossas mãos, porque, assim, a gente foi criado em outra época. Então, normalmente, as crianças alfa, elas são filhas de mães e pais millennial. A gente é dessa fase. E essas crianças, elas têm uma facilidade muito grande de lidar com a tecnologia, porém, elas não têm a malícia. Então, eu recebo essa queixa muito em consultório. Ela não sabe até onde ela pode ir. Então, uma criança de 7, 8 anos, ela posta uma dança, ela não tem noção do impacto que aquilo tem. Ela não tem noção que uma pessoa pode pegar aquilo e transformar aquilo numa outra coisa, num outro site e usar de uma maneira que prejudique, inclusive, a imagem dela. Então, há pouco tempo saiu uma reportagem de uma escola do Rio de Janeiro, acho, que um grupo de alunos fez com inteligência artificial montagem das meninas da sala, inclusive de mães das meninas da sala, sem roupa. Sem roupa. E prejudicou totalmente essas meninas e caiu na internet, não tinha como tirar, e eu acho que eles não conseguiram tirar até hoje. E ainda que tire, todo mundo já viu. E que nem eram os corpos delas. Nem eram. Só que, assim, o impacto para uma menina em formação de autoestima de uma foto dessa. Sim. Como reverter? E se alguém deu print e fica salvo para sempre? E como ensinar e educar para saber que as atitudes, elas têm um retorno, elas têm uma resposta, elas têm uma consequência, que não é simplesmente postar. Postou e tá bom. Então, a gente tem uma tendência a repetir a forma como a gente aprendeu. Então, se a gente já é de uma geração diferente, a maioria das pessoas que hoje são pais e são mães tiveram uma educação muito mais rígida. Não é de mais autoridade, é de mais autoritarismo. Então, essa turminha alfa, eles não respondem bem ao autoritarismo. Então, as regras, elas são muito mais construídas. As coisas precisam de um diálogo maior. Então, aí é uma geração que ela tem muito menos preconceito. Ela vem de núcleos familiares muito mais diversos. Então, assim, são pais, às vezes, do mesmo gênero. São famílias que foram reconstruídas. Às vezes não é casado o pai com a mãe, às vezes é mãe solo, é pai solo. Então, elas, desde muito cedo, aprendem isso daí. E elas não ficam fora da internet e desconectadas nem um segundo. Então, cada segundo que a gente consegue delas
Fora disso daí, é um momento, assim, de construção de vínculo. Porque eles também têm, se tem a parte ruim, né, tem a parte boa. Eles têm uma autonomia muito grande, eles têm uma liberdade muito grande, mas talvez seja a geração que mais acredita em pais como ídolos. Então a gente tem muito, Sério? principalmente quando eles são crianças, a gente tem muita ideia de que eles vão escutar só o youtuber. Não, Sim. eles escutam o que a gente fala, por incrível que pareça. E dá um medo quando a gente tem essa ideia que o ídolo... Dá. Quando eu vejo que essa geração, eu tenho um filho que vai fazer 10 anos, essa geração, o que você quer ser? A nossa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, astronauta. Eu quero ser youtuber, porque Então, youtuber é rico, tem milhões. É um pânico, não fizeram nada uma contra os pesquisa. youtubers, mas eu acho que tem que estudar, porque eu tô ficando velha, eu quero um médico para cuidar de mim, não pode ser um youtuber para cuidar. E foi feita uma pesquisa com crianças que nasceram em 2019. 3.000 dessas crianças queriam ser youtuber. Então, se alguém falasse pra gente, quando a gente era pequeno, que queria ser youtuber... Aliás, a gente não tem... se a minha filha virar... A minha filha tem 9, vai fazer 9. Se ela virar pra mim e falar assim, mamãe, quero ser youtuber, eu nem sei ensinar ela a ser youtuber. Eu nem sei, assim, quem é uma referência nesse É muito sentido longe pra gente. para falar, segue esta pessoa, que esta pessoa vai te ser um modelo adequado. Eu não Sim, sei. porque tem muitos modelos positivos. Sim. Mas essa mudança de padrão assusta também. Porque você não vê querendo ser um educador. Eles almejam alguma coisa que vendem para ele e que muitas vezes a gente não consegue colocar que é diferente, que tem que ter uma base, que tem que ter ali um estudo, que tem que ter uma outra coisa. Ter seguidor é um conceito de autoestima muito frágil, né? Porque hoje você tem, amanhã você não tem. Então não dá para construir uma pessoa saudável baseado em like, em seguidor. Por mais que eles sejam uma geração que gosta muito de vida virtual, ainda a gente vive num mundo real. Então, eles também têm que aprender outras habilidades que só se aprende na convivência. E não é na convivência online. Porque na convivência online é muito mais fácil, inclusive, enganar. Então, já mostraram até em novelas, a menina conversando com uma pessoa que ela acha que é uma menina da idade dela. E era uma inteligência, um recurso de inteligência e não artificial. era aquilo. Então, chega muito esse tipo de coisa. Se adulto cai em golpe, imagina se criança não vai cair. E como nós pais de uma geração tão distante da tecnologia, podemos ajudar as nossas crianças ao tempo de espera, ao que é saudável, o que não é saudável, a não tirar esse acesso, mas ter um acesso adequado para elas? É uma geração essa que eles acreditam muito no valor da experiência. Então, é uma geração que se permite, inclusive, experimentar muito mais coisa. E isso dá um pavor em pai e mãe absurdo. Porque nem tudo que eles vão experimentar é bom. Então, assim, essa criança ela precisa ter uma pessoa de referência, um adulto de referência. E se o pai e a mãe não conseguem ser essa pessoa, que eles deleguem essa função para alguém em quem eles confiem. Então, eu tenho bastante adolescente hoje no consultório que o pai e a mãe falam assim para mim, eu não consigo conversar. Conversa você, porque ele não escuta. Se eu falar, eu vou dar bronca. Porque é difícil mesmo a gente... Igual quando na pandemia a gente teve que ser mãe e professora. Sim. É difícil você misturar vínculo. Então é difícil você ser ao mesmo tempo mãe e amiga. Tem hora que você precisa dar bronca. Eu, enquanto psicoterapeuta, eu não tenho que dar bronca. Você tem que acolher. Eu tenho que acolher. Então, lógico que eu não vou deixar fazer tudo e que eu não vou passar a mão se tiver na cabeça se estiver fazendo coisa errada. Mas é um lugar que eles podem falar mais abertamente, sem ter medo de ser repreendido. Ou julgado. Você falou da ansiedade dessa geração. Quais outros problemas de saúde mental que você acompanha, que tem atingido a geração alfa? Eu vejo muito transtorno de ansiedade, todos. Então, transtorno alimentar,
Um que tinha pouco e que me assusta o tanto que tem hoje em dia, principalmente porque a gente mora num lugar que é calor, né? Quase todas as escolas hoje em dia têm ar-condicionado. Então, aumentou muito o comportamento de automutilação. Então, de crianças que se cortam, crianças, Nossa. 10, 11 anos que se cortam, que usam apontador, estarracham o apontador, tem uma lâmina e usam para se cortar. E aí, a hora que você, enquanto pai e mãe, vê um negócio desse, você desespera e dá uma bronca enorme, e aí ela para de cortar no lugar onde ela estava cortando e corta em outro lugar onde você não está vendo. E o que é isso? É a ansiedade. Então, todos os transtornos ansiosos, o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, a ansiedade generalizada, os transtornos de imagem, transtorno alimentar, tudo isso tende a aumentar muitíssimo. Primeiro porque também, com esse negócio de inteligência artificial, está cada vez mais difícil ser mulher, né, principalmente. Porque o padrão de beleza está ficando cada vez mais inatingível. E nós que somos mulheres maduras, muitas vezes a gente se coloca e fala, nossa, não dá. Imagina uma criança em formação que passa para a adolescência, que é uma fase terrível de descoberta, de mudança de corpo. Como os pais que estão assistindo a sua entrevista podem ficar atentos aos sinais que essa criança pode estar aí, sofrendo algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno, de medo, de insegurança e não está conseguindo lidar? Eu acho sempre que o segredo é você ficar atento a mudanças de comportamento. Então, por mais diferentes da gente que eles sejam, eles não são de outra espécie, né? Então, não é tão diferente assim. Então, vai mudar comportamento. Vai começar a decair, vai cair as notas na escola, vai começar a ficar mais recluso, vai começar a mesmo em outros ambientes manifestar não quero comer e vir à noite. Então, existe já descrito dependência de tecnologia. Antes de vir para cá, eu estava lendo que tem uma série de pessoas nos Estados Unidos processando redes sociais porque elas são viciadas, porque o algoritmo cria faixas de interesse para cada idade, e aí a pessoa não consegue desgrudar daquilo e elas sentem que elas perderam a vida delas porque elas são dependentes, químicas mesmo e psicologicamente, da tecnologia. É tentar usar a nosso favor. É tentar usar a nosso favor e aproveitar cada segundo que eles tiverem fora para promover uma infância mais saudável, mais leve e criar esse vínculo e a possibilidade de um diálogo. Então, se a gente for assustar com cada pergunta que eles fizerem, eles vão fugir. E se a gente der atrás bronca, do Google somente. E aí a gente também não sabe aonde eles estão procurando, se é uma fonte confiável. E hoje em dia perguntar para o amigo, que era o que a gente fazia, também não é uma fonte tão confiável, porque o amigo, se não souber, também vai procurar no Google. Ou seja, que desafiador. Muito desafiador. Ser pai dessa geração. Por isso que a gente tem que ensinar, eu acredito, muito assim, de senso crítico, de resolução de problemas, de habilidades sociais mesmo, de saber falar não, de saber respeitar o próprio corpo, os limites do próprio corpo. Então, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. De poder conversar e perguntar abertamente de várias coisas, porque senão eles vão experimentar. E esse é o perigo. É sempre, então, estar aberto a ouvir o que o seu filho tem, a dúvida que ele tem e acolher antes de gritar, de brigar, a acolhida. Sem dúvida, o avanço da tecnologia marca o desenvolvimento das crianças do século XXI. Elas não precisam ser ensinadas. Naturalmente, manuseiam telefones móveis, tablets, videogames e computadores com familiaridade e conhecimento. Muito maior até que o nosso. Se nós, pais, não permitimos tais acessos, nossos filhos ficam perdidos e alienados no tempo.
Mas a superexposição também não é saudável e causa danos. E agora, Laura, mais uma vez, até que ponto o limite é importante? Você já falou para mim aqui, explicou para a gente que não tem como deixar de fora, porque a criança não pode ser uma alienada. Mas e aí? E tem que ter um limite, não posso permitir também que ele fique afundado ali na tecnologia. Tem que ter um limite, porque assim, outras coisas são importantes. Então, principalmente criança, o material ainda não é todo virtual, então tem que estudar, tem em livro, tem que aprender a usar isso daí. Então, criar rotinas com a criança mesmo, de ler gibi, e não só ficar a única diversão ser virtual. Você acha que a tecnologia, esse acesso que estimulou eles serem tão precoces? Eu acredito que sim, porque, inclusive, é um tanto de estímulo absurdo numa quantidade de tempo muito pequena. Então, eles nem conseguem se concentrar porque pisca aqui, toca ali e acende ali. É tudo muito ao mesmo tempo. Eles são muito mais multifunções do que a gente. Então, ontem eu saí para tomar café com uma amiga e tava minha filha e a filha dela, que são da mesma idade, e a hora que eu olho, a dela ensinando para a minha a manusear um aplicativo de edição de foto. Olha só. Eu quase pedi para a menininha me ensinar também. Ensina a tia, que a tia quer saber, por favor. Ensina a tia. Ainda brinquei com a mãe dela. Falei, lá, ó, é trabalho infantil, porque... Mas ser precoce significa que, você deu esse exemplo agora, tem 9 anos sua filha. É maduro o suficiente? Tá maduro? A precocidade andou com o amadurecimento ou não? Tem uma discrepância aí? Não andou junto. Tem que prestar muita atenção no que eles estão fazendo. Então, lá, o ensinamento das duas era assim, elas fizeram um pato e aí elas estavam colocando o pato que elas desenharam num fundo. Era só isso daí. Então, não tem nada que uma criança dessa idade não possa ver num patinho amarelinho e num fundo... Acho que tinha um coraçãozinho no fundo. Agora, a gente precisa ver o que eles estão vendo. Porque nem sempre vai ser um patinho, né? Então, esse amadurecimento, ele não vem junto. Continua normal, como sempre foi? Sempre foi. Não adianta tanto assim em termos cognitivos. Então, eles continuam pouco maduros, principalmente essa geração que pegou a pandemia, que já tem agora, porque como começou em 2010, né? Essa geração, eles pegaram a pandemia e eles já não eram tão pequenos, né? Eles não têm uma maturidade que o convívio social dá. Então, eu não sei o seu, mas a minha, na época da pandemia, ela fazia ligação de vídeo para as amigas e elas brincavam juntas, cada uma na sua casa. Mudou o conceito, né? Então, a gente pode incentivar... Então, quando a minha brinca com a vizinha de prédio desse jeito, eu falo, será que não era mais legal você ir passar a tarde lá? Ou ela vir passar a tarde aqui? A gente mudar, incentivando a rotina da nossa casa para auxiliar eles. Mas e a escola? A escola continua com aquele ensino que nós aprendemos, nossos pais aprenderam, e não dá mais. Porque se não dá mais nas brincadeiras, se não dá mais na ansiedade, o que a escola tem que fazer? Hoje, na hora do almoço, meu pai estava contando de uma professora que ao dar aula, ela fica o tempo todo escrevendo na lousa de costas. Sim. E ele é professor, e ele falou assim, um professor hoje em dia que faz isso, qualquer que seja a idade da pessoa que está assistindo a aula, ela vai morrer de tédio. E essa geração alfa, qualquer coisa dá tédio neles. A minha filha nem sabia falar tédio, ela falava assim, mamãe, tô em tédio. Em tédio. Era em tédio. Tô no tédio. Mas por que você está entediada? Ai, mamãe, porque o desenho é muito comprido. Então, vamos assistir só mais um pouquinho. É muito comum criança pequena assistir o mesmo filme. Sim. E aí ela só vai até o mesmo lugar. Mas aí na escola, então, como mudar? Nós pais vamos fazer eles assistirem até o final, o professor... o comercial, ficar quietinho, assistindo, tem que esperar que o tempo existe e é benéfico. O tempo da espera é benéfica. Mas e na escola? O professor também tem que ensinar essas habilidades de ter paciência. Então, agora pode, agora não pode. Então, agora é hora do livro de história.
Daqui a pouco você pode fazer isso. Combinar, fixar o tempo. E ajuda muito fixar mesmo. A aula de história é de meia hora. Então, a gente vai ficar meia hora fazendo isso, depois a gente vai fazer outra coisa. A criança saber qual vai ser a rotina que ela vai seguir naquele dia, porque ela sabe quanto tempo falta. E eles então, têm ajuda dificuldade bastante. na rotina. Eles têm dificuldade de manter uma rotina, né? Essa geração ela é mais desafiadora? Ela é mais questionadora? Ela é mais questionadora porque ela tem mais acesso também a muitos outros recursos, né? Então, inclusive, os livros deles já vêm com o endereço de site e com QR Code para ver no celular, porque até o material já mudou nesse sentido. Então, eles vêm adaptando as coisas para eles. Mas tem um caminho longo ainda para a gente percorrer, Laura? É longo porque, assim, quem é professor hoje aprendeu pedagogia em outra geração. O mundo está se readequando para atender essa geração, você acredita? Eu acredito Todos que nós, sim. Os pais, a educação, os profissionais, todo mundo está se readequando para conseguir acolher essa geração alfa? Eu acredito que sim. Eu acompanho uma sobrinha minha que faz letras aqui na Unesp, em Rio Preto. E eu fiz o Unesp também, mas já faz um pouco mais de tempo. Eu fiquei encantada com a quantidade de recurso visual que eles têm e com a forma que eles estão aprendendo a dar aula. Então, se eu assistisse aquela aula, eu tenho certeza que eu ia ter sido uma aluna muito menos chata. Porque eu já não tinha paciência para um professor Sim. que ficava o tempo todo na lousa. E o meu filho fala assim, eu não sei porque eles têm que repetir tanto. É uma chatice eles repetirem tanto. Então, Porque eles não têm nem isso. paciência com isso, da repetição. Mas não precisa repetir e é um alívio mesmo. porque não é único. Você aqui contando da sua filha, contando dos atendimentos, a gente sabe que não é um problema único. É um problema de todos, de uma geração. Mas é isso que eu tô te falando. Se a gente parar para pensar, você também não achava que eles repetiam muito? Sim. Não é nenhum problema, então, é um não é tão diferencial. diferente, né? Por mais diferente que seja, ainda é humano. Então, Sim. melhorou muita coisa. Então, eu vi agora que teve o show da Taylor Swift, que a moça morreu no show. Eu vi gente muito nova falar assim, não, tinha que cancelar mesmo o show, morreu uma moça nova. E eu vi gente da nossa geração falando, e daí que morreu, já paguei passagem. Sim. Então, eles têm muito São mais acolhedores, que a gente tinha. Então, dá para investir nisso, né? Se eles conseguem ainda se sensibilizar com as emoções, vão aproveitar, né? Que ótimo! Vamos usar isso a nosso favor. Laura, a gente está terminando aquele recado para os pais da geração alfa que estão assistindo a gente. Eu sei que dá vontade de gritar, eu sei que dá vontade que a gente perde a cabeça, mas tenham paciência, porque se a gente quer ensinar para os filhos da gente como ter paciência, a gente precisa ter, né? A gente precisa ser exemplo. Não é fácil, é todo dia, é um exercício diário de paciência mesmo, mas eu recomendo diálogo e paciência sem moderação. Muito obrigada, adorei, viu, Laura? Muito obrigada mesmo. Eu te agradeço. Este foi o Rede Vida Serviços sobre a geração alfa. Ele vai ficar disponível no YouTube. É só acessar o link que vai aparecer aqui na tela. Até o próximo. Tchau, tchau.